Queridos irmãos, queridas irmãs, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Mas por enquanto nós ainda estamos comentando, a respeito dessas causas, essas questões que as pessoas muito questionam, E quase sempre as pessoas questionam e nunca têm resposta. Agora, não precisa acreditar em mim, não. Eu não quero que você acredite em mim, não. Você procure isso na doutrina dos Espíritos que você vai encontrar, principalmente nas obras de André Luiz. Então, nós estávamos tratando a respeito de alguns tipos de suicídio, Então, osteoporose, artrite, artrose, tudo que é ose, que é ite, essas coisas todas, sabe? Má formação ósseas, nas vértebras. Isso tudo está relacionado pressão alta, pressão baixa. Isso tudo está relacionado a suicídio consciente ou inconsciente em vidas passadas, através de muitas bebidas, A pessoa bebeu demais, ou a pessoa ingeriu veneno também. Só que não é só, o que eu disse a respeito anterior, a respeito de veneno, não. Há várias coisas que acontecem relacionadas ao veneno, aos gases tóxicos, a toxicomania, a sexolatria, que afeta a próstata, o câncer de próstata, os pólipos, os cânceres de útero, as deficiências visuais, auditivas, olfativas, A perda de tato é porque a pessoa pôs fogo no corpo, então vem sem o tato, e por aí em diante. Tem pessoas que nascem sem os membros, as mãos, porque em vidas passadas eles foram donos de escravos e para punir certos escravos eles cortavam a mão daqueles escravos, porque escravo não era considerado gente naquela época. E incrível que até hoje muitas pessoas não respeitam muitas outras pessoas e ainda existe muitas pessoas sendo escravizadas no Brasil e no mundo. Então a pessoa volta sem as mãos, Tem pessoas que não têm nem as pernas e nem os braços, que são membros inferiores e membros superiores, Nasce só com o tronco. O que essa pessoa fez em vidas passadas será, Para nascer naquelas condições ali. Não deixa de ser uma prova e uma expiação. Mas pode ter certeza de que aquela pessoa ela encontra-se no final do nanismo, que é quando ele se jogou de um penhasco, se jogou embaixo de uma locomotiva. Então, as cirurgias no plano espiritual, quando a pessoa retorna ao plano espiritual, as cirurgias vão sendo realizadas lá e gradativamente. Então, não é porque nasceu o nanismo com a forma espiritual toda deformada que ele vai assim já
no plano espiritual já recobrar a forma dele, e os instrutores espirituais, os médicos, programadores de reencarnação já vão assim logo reconstituir o corpo físico dele, o corpo espiritual dele, que não. Ele nasce sem as pernas, membros inferiores, membros superiores, nascendo só com o tronco, né? E a cabeça. Que a gente vê muitos nestas condições. E olha, queridos irmãos, se nós fôssemos assim falar a respeito de suicídio inconsciente e suicídio consciente, nós ficaríamos aqui um bom tempo falando a respeito dessas questões. Mas não é a finalidade, né? Então, nós apenas relatamos esses casos para que as pessoas analisem que existe a lei de causa e efeito, e que a doutrina dos espíritos, que é o cristianismo redivivo, remonta às causas. E através da abençoada reencarnação, nós temos a oportunidade de retornar ao corpo físico para ressarcir todos esses débitos. Pode demorar um pouquinho mais, né? Pode demorar uns 300, 500 anos, mas agora é melhor a pessoa aguentar com aceitação, com resignação, humildade, paciência. Por quê? Nosso irmão Emmanuel mesmo nos disse: quantos milênios não levamos para reparar alguns instantes de deslize? O que vale dizer? Que às vezes um não, como Públio Lentulus disse a Nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, um não, apenas um não, foi o suficiente para ele, durante 2000 anos, nascer, retornar à Terra através das reencarnações, sofrendo diversos tipos de intempéries. Hoje é um espírito evoluído, sim, mas ainda se encontra em processo de evolução, tanto é que se encontra reencarnado no Brasil. Então nós temos que orar, nós temos que ter paciência, rogar a providência divina, porque tudo passa e nada acontece por um acaso. Não é por um acaso que você passa por certas dificuldades. Hoje nós vemos muitas pessoas morando em casas de palafitas, né? Nas favelas. Mas aqueles seres ali, queridos irmãos, em determinadas existências no pretérito, eles tiveram a oportunidade de residir em palácios, em mansões, em casas nobres, mas não deram valor, sabe? Eles não valorizaram, eles ignoraram, abusaram, ignoraram as leis de Deus. E ao retornar à pátria espiritual, graças à misericórdia divina,
foi-lhes concedida a oportunidade de retornar ao corpo físico nestas condições. Agora, é melhor retornar ao corpo físico nestas condições que ir residir em determinadas regiões umbralinas, onde em determinadas regiões não existe nem oxigênio para inspirar, a não ser enxofre puro. Nós vemos embaixo dos viadutos milhares de pessoas, sabe? Dormindo embaixo dos viadutos. É lógico que nós, como seres humanos, nós temos que ajudar os nossos irmãos a passar por aquele período de evolução, de provação, de expiação, onde ele está espiando aquilo, né? Mas foram reis, foram rainhas e também foram pessoas assim muito orgulhosas, muito egoístas, porque eu não sei se você sabe, queridos irmãos, nós temos 5 monstros que geram milhares de outros monstros dentro de nós. Você sabe quais são eles? Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme e avareza. Esses 5 monstros que residem dentro de nós, eles são os responsáveis por nós nos encontrarmos ainda nestas condições atrasadas. Eles nos impediram de evoluir e de fazer com que a humanidade evoluísse. Podemos dizer, com todo respeito a essa frase, que toda desgraça que existe na face da Terra, esses 5 se encontram na frente de nós. Que gera, posteriormente, a vaidade, o apego, a falta de humildade, a não aceitação. Vai gerando assim, sabe, como se fosse uma bola de neve ladeira abaixo, que vai levando tudo, destruindo tudo que encontra pela frente. Então, olha só para você ver como que a lei divina é perfeita. Como que a lei divina é perfeita, né? Nós conhecemos um caso de um senhor que ele, na atual existência física, um câncer na face, né, no rosto dele, consumiu praticamente 80% do rosto dele. Inclusive consumiu a orelha, os olhos, a narina, a boca, toda essa região aqui do queixo, do esôfago, subiu essa parte toda aqui, sabe? Ficando apenas um olho, um pedacinho dos lábios para cá. Um câncer. E esse câncer, nós realizávamos, nós fazíamos curativo nesse senhor todos os dias. E todos os dias nós retirávamos assim aqueles
macrófagos, né? Aqueles macrófagos que são nada mais que aqueles vermes, aqueles micróbios que parecido com berne. Vamos simplificar, né? Para ficar mais fácil. Tinha dia que nós retirávamos 70 macrófagos daquele, tinha dia que 60, dia 50, tinha dia de 80, mas todo dia a gente tirava um monte que dava para fazer uma salada. Até que um dia ele, devido a várias complicações na coordenação motora, ele atrofiou e ficava no leito ali atrofiado. Ele e seu filho apenas. O filho tinha problemas psiquiátricos, né? Mas não era problema nenhum, assim, que interferisse no tratamento do papaizinho dele. E todo dia nós íamos e tratávamos do papaizinho dele. Até que um dia o papaizinho dele desencarnou, né? E nós procuramos saber, na ficha espiritual dele, o motivo daquele câncer tão agressivo em seu rosto, tão agressivo. No entanto, ele se alimentava de sonda, por último. Mas no início o filho tentava colocar, coitadinho, o filho, ele não queria ver o papaizinho dele morrer de fome, né? Então ele tentava colocar comida por aquele buraco, aquele orifício, não era nem boca. E a comida ia, o arroz com feijão ia, e parava nas agazes que nós colocávamos nessa região aqui, das amígdalas, do esôfago. Procuramos saber nos registros dele e nós encontramos a resposta. Que em determinada época, vamos dizer assim, o ano, porque é por uma questão assim de ética, de respeito ao espírito, que hoje está ótimo, né? Inclusive nos assessora constantemente, nos auxilia nos nossos trabalhos, né? Então eu estou narrando essa história com permissão dele, né? Então, esse nosso irmão, numa determinada época, ele era contra os cristãos e todo aquele considerado herege, ele era responsável pela execução, sabe de que forma? E eles amarravam o cristão numa pedra, como se fosse um mármore, amarrava os braços, amarrava as pernas, e ele era responsável por esquentar um azeite no último grau. E ele colocava numa vasilha acima do corpo da pessoa, assim, a altura de 1 metro, mais ou menos, e ele dizia para as pessoas assim: abjura o Cristo. Diga que o que você vê é ilusão, que não é verdade. Diga que é fantasia da tua cabeça. Ele tinha um certo poder, sabe? Só que eu não posso dizer. Questão de ética. Respeito ao espírito. Diga isso, diga aquilo, diga isso, diga aquilo, que eu posso poupar a tua vida. Eu aqui sou o único que posso poupar a tua vida.
E as pessoas diziam não. Eu não posso ser covarde em dizer que eu não vejo, que eu não ouço, que eu não conheço, porque eu vejo, eu ouço, eu conheço. Eu não posso mentir a minha consciência é acima de tudo. Eu não posso mentir para Jesus. Aí, sabe o que ele fazia? Ele abria uma torneira naquela vasilha acima dele, assim, do paciente, 1 metro mais ou menos, e aquele azeite quente ia caindo no corpo das pessoas. E onde aquele azeite batia no corpo, né? Consumia carne e ossos, todos os tecidos. E ali ia consumindo o crânio. Tinha vezes que ele começava nas pernas, para torturar a pessoa mais, começava nas pernas, ia consumindo as pernas, ia consumindo os órgãos genitais, o intestino, o estômago, toda essa área fisiológica, até chegar no crânio. Olha só para você ver que interessante. Milhares de pessoas desencarnaram nas mãos dele, através desse processo. Então, depois ele reencarnar várias vezes com essa enfermidade, nessa existência, me disseram que foi a última. E eu já tive vários encontros com ele, maravilhosos, porque hoje ele se encontra assim, redimido, aureolado de luz, como Jesus Gonçalves, né? Que onde ele, a tropa dele passava, não nascia capim, porque ficava repleto de sangue. Hoje é um espírito de uma grandeza imensa. Então, queridos irmãos, creio que da agora em diante, no próximo vídeo, nós vamos entrar já no Evangelho. Tá bom? Muita paz.